Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. O foco aqui é desmistificar a verdadeira magia funcional da linguagem Rust. A gente vai ver juntos como essas ferramentas trazem uma ergonomia incrível e super elegante, sem abrir mão nem de longe daquela velocidade de execução de baixo nível que a gente sabe que é absolutamente crucial em sistemas críticos. O nosso roteiro é bem direto. Vamos passar pelos fundamentos funcionais no Rust, entender como as closures capturam ambientes, explorar os iteradores e o processamento preguiçoso de sequências, ver na prática a refatoração com estilo funcional e, por fim, revelar o grande segredo das abstrações de custo zero. Parte 1. Fundamentos funcionais no Rust. Bora lá? Quando a gente compara funções tradicionais com as closures, um contraste gigante já salta aos olhos. Vamos pensar nas funções tradicionais. Elas pedem um contrato estrito, com anotações de tipo super rígidas. É ótimo para bibliotecas públicas, claro, não dá para negar. Mas as closures são muito mais dinâmicas. Elas inferem os tipos de parâmetros e de retorno ali mesmo, dinamicamente, baseadas no contexto super estreito em que são usadas. O resultado prático? Muito menos código repetitivo e uma lógica incrivelmente mais limpa. Avançando para a parte 2, closures e a captura de ambientes. Uma forma perfeita de entender as closures é pensar nelas como funções que carregam, literalmente, uma mochila de dados. Ao contrário das funções normais, a closure pega o ambiente em que ela nasceu e guarda na mochila para usar depois. O material de origem traz um cenário fantástico para isso. Imagina o sistema de estoque de uma empresa de camisetas fazendo um sorteio. Se a pessoa sorteada não escolheu uma cor preferida no perfil, a empresa quer mandar a cor que tem mais em estoque. A closure consegue olhar lá para fora, acessar a instância do inventário da empresa e decidir a cor exata no exato momento do sorteio. Tudo isso porque o estado está ali, guardadinho na mochila dela. E o que é realmente brilhante é como a linguagem garante a segurança de memória debaixo do capô. O compilador categoriza as closures implementando limites de traço automaticamente, dependendo do que a função faz com esses dados da mochila. O fnonce é para quando a closure consome ou move os valores para fora, então ela só pode ser chamada uma única vez e acabou. O fnmute entra em cena quando a closure precisa alterar os valores capturados, permitindo várias chamadas, tipo numa lógica de ordenação. E tem o fn para quando ela só faz uma leitura imutável ou nem captura nada do ambiente. É uma engenharia totalmente invisível e à prova de falhas para gerenciamento de memória. Parte 3 da nossa análise: iteradores e o processamento preguiçoso de sequências. Sabe aquela ideia de ser preguiçoso? Pois é, no mundo dos iteradores isso é um baita elogio. Dá para visualizar o iterador como uma linha de montagem de fábrica super eficiente, só que totalmente preguiçosa. A esteira tem todos os itens prontos, mas simplesmente cruza os braços e se recusa a andar até que alguém peça o produto final. Sem um método para consumir esses dados, o iterador apenas planeja o trabalho a ser feito, mas não gasta absolutamente nenhum ciclo de processamento executando de fato. E toda essa dinâmica ganha vida em 3 passos cravados e elegantes. Primeiro, a gente cria o iterador a partir de uma coleção, usando coisas como ponto iter. Depois, no passo 2, a gente adapta tudo isso. É aí que métodos como ponto map e ponto filter entram rasgando, usando aquelas closures que a gente acabou de ver para transformar ou filtrar os dados. E por último, o passo 3, que é quando a gente acorda a fábrica e consome o iterador com um ponto collect para criar um novo vetor ou um ponto sum para somar tudo. Adeus controle manual de índices de array. Número 4. Refatorando com estilo funcional. A diferença entre o código antigo e o novo é como dar água para o vinho. No jeito antigo, a gente era obrigado a inicializar um vetor mutável vazio e fazer um loop for linha por linha, cheio de contabilidade manual e checagem de condições só para inserir um dado. Agora, olhando para o jeito novo, usando iteradores encadeados, a intenção fica cristalina. A gente pega o conteúdo, chama o ponto lines, aplica um ponto filter com uma closure simples e empacota tudo perfeitamente com um ponto collect. Fim do estado mutável intermediário. O código finalmente conta o que ele quer fazer em alto nível e não fica sofrendo detalhando como o computador tem que dar cada micropasso. E chegamos à parte 5, abstrações de custo zero reveladas. O grande finale. Bom, aqui entra uma dúvida que todo mundo que programa já teve em algum momento. A gente sempre escuta que escrever código bonito, limpo e de alto nível vai cobrar um preço altíssimo de performance na hora de rodar, certo? Para tirar isso a limpo de uma vez por todas, o material traz um teste real bem interessante. Carregar o texto completo do livro As Aventuras de Sherlock Holmes na memória e pesquisar agressivamente por uma palavra específica. Afinal, quem ganha corrida na vida real? Os velhos loops manuais de baixo nível ou os elegantes iteradores encadeados de alto nível?
Olha só que reviravolta os números desse benchmark mostram. Os loops de baixo nível terminaram a busca na casa de 19.620.000 nanosegundos por iteração. Já os iteradores de alto nível bateram a marca de 19.234.000 nanosegundos. A versão de alto nível com iteradores foi, pasmem, um pouquinho mais rápida. Isso joga totalmente por terra aquela falsa ideia de que a gente precisa escolher entre código elegante e performance bruta. Mas como isso é sequer possível? Mágica? Não. A resposta está nas otimizações bizarramente agressivas que o compilador faz nos bastidores. A documentação aponta o caso de um decodificador de áudio que precisa de velocidade máxima para cálculos de predição. Quando o iterador processa esses dados, o compilador traduz isso para um código de máquina de uma eficiência assustadora. Ele descobre o tamanho da sequência e desenrola os loops, removendo qualquer overhead de controle. As variáveis vão direto para os registradores rápidos da CPU. E como o iterador domina totalmente o fluxo, aquelas checagens de limite de array em tempo de execução, que são super lentas, são simplesmente jogadas no lixo. O assembly gerado é tão bom ou até melhor que o código feito à mão. Para coroar e chancelar tudo isso, a citação do Bjarne Stroustrup, o criador do C++, resume a lógica de um jeito magistral. Ele cunhou o princípio da zero sobrecarga há muito tempo, cravando que a gente não paga pelo que não usa. E o melhor, o que a gente de fato usa já está na sua eficiência máxima, não daria para codificar à mão de uma forma melhor. O Rust pega exatamente esse conceito de abstrações de custo zero e aplica no universo das closures e iteradores com uma fidelidade absoluta. E para fechar a nossa reflexão de hoje, fica aqui uma provocação pertinente. Se abraçar toda essa ergonomia funcional de alto nível não traz literalmente nenhuma penalidade na execução, de que outra forma as abstrações de custo zero podem revolucionar a maneira como programamos sistemas no futuro? Adotar iteradores e closures não é só uma questão de deixar a sintaxe mais bonita, é quebrar barreiras antigas da engenharia de software. O que mais nos aguarda no horizonte da alta performance sem abrir mão da legibilidade? Fica o questionamento para a gente pensar.